bem-vindo à nossa live. O pessoal que está aqui com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria convidar você que está em casa a louvar o Senhor, estar se colocando na presença dEle agora neste momento. Que Ele possa tocar o seu coração, que Ele possa tocar a sua vida. Esse é o nosso desejo. Senhor Jesus, na Tua presença, Papai, nós nos colocamos essa noite, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, para levantar um trono de glória e de louvor a Ti. Nós nos colocamos, Senhor, para dizer que nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, um toque de Ti, nós queremos um toque da Tua graça, Jesus. Nós queremos mais e muito mais de Ti, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre o nosso lar. Vem sobre o nosso coração, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. O Espírito Santo de Deus sopra sobre nós. Recebe-nos, ó Deus. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Domínio, poder e majestade sejam entregues a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Toda honra, Te damos glória, toda glória. Teu é o poder, Somente Teu
sempre amei. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar, pois Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sim, tu és exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. És exaltado, Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto
perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, Senhor, vale a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, Senhor. Eu acredito que essa foi a música que Paulo e Silas cantaram quando foram libertos da prisão. Vai valer a pena, Jesus. O sacrifício de Cristo vai valer a pena. Ele é merecedor, Ele é digno das nossas vidas. Ele é aquele, o primeiro e o último. Ele é o Senhor. Senhor, que um dia nós possamos, papai, cantar esse mesmo hino. Que valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, meu Pai. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Não há outro Soberano e fiel. Não há outro como
o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Só tu és Senhor. Papai, nós te exaltamos, Jesus. Recebe, ó Pai, esse pedido de louvor e adoração. Recebe-nos na tua presença, papai. Que possamos agora, Jesus, nos assentar aos teus pés. Que o Senhor use a boca da Renata, papai, para trazer algo, uma mensagem do teu coração para nós, Senhor. Uma mensagem que vem direto da tua boca, Senhor. Que vem direto de ti, papai, para os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse é o nosso louvor, esse é o nosso pedido, papai. Amém. Sejam bem-vindos. A casa de vocês, literalmente de vocês. Gente, essa semana foi uma semana bem cheia de emoções do nosso grupo. A gente, se Rafa, você estiver assistindo a gente, nosso coração está com você, nossas orações. A Rafa perdeu o pai, teve que viajar correndo para o Brasil. E sabe que a gente está orando e você faz muita falta. Outro motivo foi de alegria, né? Alguns meses atrás, eu estava na oração com o Carlos, a Fernanda, e o Carlos estava dizendo que Deus tinha prometido a ele um outro filho. E a Fernanda estava tentando, e nada. Ele falou assim, mas eu creio que Deus vai me dar um outro filho, porque Deus me prometeu. E quem conhece a história da Fernanda, é uma história que ela já passou por muitas perdas na vida, uma pessoa que já sofreu muito, e ela teve o neném dela ontem, um milagre de Deus. E quando eu vi os olhos dela brilhando na foto, assim, recebendo aquele filho nos braços, meu coração se encheu de muita alegria, porque Deus é fiel. A gente pode duvidar, a gente pode, às vezes, fraquejar, mas o nosso Deus é um Deus de milagre. E é muito bom a gente ver a concretização desse milagre na vida das pessoas que a gente ama. Então, assim, estamos muito, muito, muito felizes com a chegada do filho do Carlos e da Fê. Bom, eu não sei se vocês têm acompanhado as últimas ministrações que eu tenho feito, mas eu tenho falado muito
sobre não ser religioso e ser mais uma pessoa transformada. E isso não foi programado. Eu não fiz uma série de estudos, tipo, vou falar sobre isso. Não foi. Foi simplesmente algo que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida. E é muito fácil a gente falar de algo que Deus está colocando em nós, porque parece que flui. Não é algo que a gente programa na lógica, mas simplesmente o Espírito Santo coloca no nosso coração. E Deus está continuando a me trazer essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Eu queria que vocês abrissem em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22 e 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Posso ler? Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, me usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Enche este lugar com a tua presença. Transborda aqui nas nossas vidas, Senhor. Pai, temos sede de ti, sede da tua palavra. Nos humilhamos diante de ti, Senhor, crendo que o Senhor vai transformar cada dia mais as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, se você lê isso aqui e busca um pouco da história, você vai ver no background que Saul recebeu um comando de Deus. Deus mandou Saul ir destruir todo o povo de Amaleque. E mandou destruir tudo, homens, mulheres, crianças, coisas, tudo. Por que Deus fez isso? Porque esse povo tinha cruzado no caminho dos judeus quando eles estavam saindo do Egito para destruí-los, e Deus guardou essa promessa de que ia destruí-los. E aí escolheu Saul para comandar o exército que ia destruir o povo. E Deus deu a ordem clara para ele: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo era a ordem de Deus. E Saul foi com o exército, um monte de gente para lá, atacou o povo e pegou o rei de Amaleque vivo e deixou todas as coisas boas, tipo gado, os bens, tudo que era bom ele pegou e não destruiu. E levou para ele. Gente, quem conhece Deus soberano, a mente de Deus, a inteligência de Deus, a visão de Deus vai muito além do que a gente possa compreender. A gente não conhece todos os caminhos de Deus porque a nossa mente é limitada. Quem somos nós no universo inteiro criado pelo Senhor? Qual é o tamanho do nosso cérebro e nossa sabedoria para discutir com Deus? Nós não somos nada, absolutamente nada diante da grandeza de Deus. A visão de Deus capta, não tem tempo, ele capta o passado, o presente e o futuro, ele sonda pensamentos e corações, ele vai daqui até o outro lado do mundo, ou todas as galáxias que você puder imaginar, a mente de Deus vai e alcança, e ele tem tudo no poder da mão dele. Quem somos nós para questionar um comando do Senhor? O nosso papel é só de obedecer. E ele direciona do jeito que ele quer direcionar. Saul não era ninguém quando Deus o fez rei. Ele não era ninguém. Ele só tinha que obedecer a Deus. Mas ele optou não obedecer. Assim como lá no começo da história de tudo, com Adão e Eva, o que Deus falou para Adão? Você pode comer de tudo, você pode mexer em tudo, você vai comandar tudo que tem aqui, mas aquela árvore que está lá no meio do jardim dela, você não come. Nela você não pode tocar. E aí vai a serpente bem astuta, vira para Eva, fala, come daqui, do fruto. Ah, mas Deus falou que não podia.
Deus, Ele não quer que você abra seus olhos para ser que nem Ele, porque você vai ser que nem Ele se você comer isso aí. Você vai distinguir o bem e o mal. Você vai ser que nem Deus. Esse fruto parece bem agradável aos meus olhos. Eu vou comer desse fruto. E daí come do fruto. E não satisfeita de comer, dá para o marido, que era um bobão, e come também. E eu fico impressionada, assim. Era uma coisa simples. Não coma daqui. E comeu. A mesma coisa Saul fez, de uma maneira diferente. Saul, destrói tudo. É só isso, destrói tudo porque eu estou te mandando. Ah, não, mas isso aqui é tão bom. Para que eu vou destruir isso aqui? Essas coisas, olha o gado, olha tudo, tão maravilhoso. Para que eu vou destruir? Vou levar comigo. Não tem problema. Mas só que toda escolha que a gente faz traz consequência. Todas as escolhas. Se a gente escolhe hoje ir para um lado, pegar uma rua, vai ter uma consequência dessa rua. Talvez a gente pegue um tráfego. Talvez tenha um acidente lá na frente. Eu sou daquelas assim que eu aprendi com a vida que se por acaso eu me atraso porque eu esqueci uma chave, porque eu esqueci um casaco, eu tenho que voltar para trás, eu não reclamo mais. Porque eu sei que talvez é um livramento que Deus está dando mais na frente, que ele sabe que eu não sei. Às vezes por causa de um segundo, você tem o livramento de um lugar, de um acidente, de uma coisa que podia ter acontecido na sua vida, porque Deus segurou você para trás. Então eu não reclamo mais. Toda decisão que a gente toma na vida tem uma consequência. E a consequência começa aqui, quando Deus vai falar com Samuel. Deus acorda Samuel e fala para ele que ia tirar o reinado de Saul, porque Saul tinha desobedecido a ele. E eu sinto que Samuel ficou com o coração apertado. Eu acho que Samuel tinha pego tanto carinho por Saul, pela convivência e tudo, que quando veio aquela mensagem, ele ficou assim contrito, ele ficou a madrugada inteira buscando de Deus para saber o que fazer, mas Deus estava muito firme na posição dele. Acabou o reinado de Saul. Eu vou dar para outra pessoa esse reinado. E aí Samuel chega para Saul e fala: o que foi que você fez? E você sabe qual foi a resposta de Saul? Eu obedeci a tudo que Deus mandou. Ele fala: eu fiz o que Deus mandou para mim. Aí Samuel, acho interessante que Samuel falou assim: você fez tudo o que Deus mandou? E que zoada é essa de boi, de carneiro que eu estou ouvindo? Que barulho é esse que eu estou ouvindo se você fez tudo? Você sabe o que ele respondeu? Foi o povo. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ele não foi homem suficiente para dizer: eu errei. Assim como Adão, quando Deus chega para Adão e fala assim: como? Quem te mostrou que você está nu? Ah, foi a mulher que tu me deste. Automaticamente ele jogou na mulher. E você sabe o que Eva falou? Foi a serpente. Porque toda vez que as pessoas fazem coisas erradas, escolhem errados, os caminhos errados, tentam colocar a culpa em algo ou em alguém, ou uma situação, e não são suficientes, homens e mulheres, para dizer: Senhor, eu errei. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, e eu ficava muito nervosa. Eu tenho um trauma de pegar carro dos outros até hoje por causa disso. Eu pego no meu, mas dos outros eu fico com o pé atrás. Porque eu estava aprendendo a dirigir, minha mãe me emprestou o carro. E eu estava com minha irmã no carro, e sabe aquelas curvas que são bem assim, que a parede fica aqui? Você vai passando assim? Eu entrei numa curva dessa, de uma parede, de um shopping, assim, que era um tipo de negócio. E a porta raspou naquela parede. E minha irmã fez assim, Gabriela fez assim: não conta não, minha mãe é muito, muito lerda, ela não vai nem perceber. Deixa quieto. Deixa quieto. Lá no escuro ela não vai nem ver. Não conta não. A primeira coisa que eu fiz foi bater na porta do quarto da mãe. Cheguei: mãe, desculpa, arranhei a porta do teu carro. Porque eu não conseguiria viver com aquilo. Eu não conseguiria não assumir a responsabilidade de ter cometido um erro. É melhor você assumir a responsabilidade e arcar com a consequência do erro, mas você ser mulher ou homem suficiente de olhar no olho da pessoa e falar: desculpa, eu errei. Eu assumo a consequência do meu erro. Mas você jogar a culpa em outra pessoa, você simplesmente colocar toda a responsabilidade das suas escolhas em outra pessoa, isso não está certo. E Deus sabia disso. Talvez se Saul tivesse dito: não, a responsabilidade foi minha, eu errei.
Eu errei e me arrependo diante do Senhor. Talvez a história dele tivesse sido diferente, mas como ele jogou totalmente a culpa nas outras pessoas, aquilo ali eliminou a chance dele. E a gente vai ver essa história um pouco mais na frente na vida de Davi, que foi o rei que sucedeu ele. Davi cometeu um erro tão grave, ou até mais grave do que o Saul cometeu, um erro seríssimo. Ele pegou uma mulher que era casada, ele matou o marido da mulher para ficar com ela. Natã chega para Davi e fala assim, Davi tinha 2 homens na cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico tinha gado, tinha carneiro, tinha tudo. O pobre só tinha um carneirozinho que ele cuidou como se fosse filha, comia do prato dele, bebia do copo dele, ele cuidava como se fosse filha. Mas o rico, recebendo um visitante, não quis matar do gado dele e pegou esse carneirinho do pobre. E Davi se encheu de raiva e falou assim, tão vivo como é o Senhor, que eu matarei quem fez isso. E Natã olha para ele, quem fez isso foi você. Você fez isso, porque você tinha tudo, mulheres, Deus te deu tudo. E se você ainda quisesse te dar mais, Deus te daria. Mas você foi lá e pegou a mulher do cara. Como é que pode? A única que ele tinha. Olha quantas mulheres você tem. E você sabe qual foi a posição de Davi? Pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Ele não jogou a culpa em Betseba. Ele não jogou a culpa na situação. Ele não jogou a culpa em ninguém. Ele falou, eu pequei contra o Senhor. Ele foi homem. E o que é que Natã respondeu para ele? E Deus já te perdoou. É claro que a consequência do erro veio. A espada nunca mais se apartou da casa dele. Até o filho dele quis matá-lo. Então teve consequência o erro. Ele perdeu o filho com Betseba. O primeiro filho ele perdeu com Betseba, porque Deus matou. Agora, Deus o perdoou. Deus não acabou com o reino dele. Então, as nossas escolhas, obediência. Deus, ele nos quer pessoas não religiosas, não pessoas que façam sacrifício, que sabem jejuar, que sabem orar, que sabem ir para a igreja, que é cheio de sacrifícios de tolo. Porque tem orações que a gente faz, se a nossa vida não é transformada, que não passa do teto da igreja. Tem orações, tem jejuns que a gente faz, que não toca no coração de Deus, porque a gente não está com a vida transformada, porque a gente tem a aparência de santidade e religiosidade, mas não trabalha no interior. Isso é sacrifício de tolo. Isso é hipocrisia. Se a gente não assume que a gente é pecador miserável e que precisa da graça de Deus, que precisa da presença de Deus nas nossas vidas, o que é que adianta vir à igreja? O que é que adianta a gente ficar orando por prosperidade, por bênçãos, se a gente não consegue orar pelo mínimo, que é para que Deus transforme a nossa vida? E eu falo isso, gente, não é para vocês, não é para vocês que estão assistindo a live, eu falo isso para mim todo dia. O nascer de novo, o nascer de dentro, reconhecer meus erros e querer ser uma pessoa melhor diariamente. Olhar para mim, olhar para as minhas feridas e pedir para que Deus sare, assumindo quem eu sou diante dele. Então, mais uma vez, eu digo para mim, Deus não está procurando pessoas religiosas. Deus está procurando pessoas com coração obediente. Obediente à palavra. Obediente ao que Ele nos ensinou. Deus não quer o nosso sacrifício de tolo. Eu sou uma pessoa que eu pratico o jejum na minha vida porque eu acredito que me aproxima de Deus. Mas não adianta eu praticar o jejum e continuar fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Não adianta eu participar da Santa Ceia se eu tenho um problema com alguém da igreja, ou problema com alguém do trabalho, ou problema de qualquer lugar. Não adianta. Um dia, a Bíblia diz que o Senhor vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar e vai arrebatar a tua igreja. Ele vai arrebatar a igreja dele. Nesse dia a gente vai ter grandes surpresas. Pessoas que se diziam cristãs, que tinham títulos, que pregavam, que cantavam, que têm milhares de CDs vendidos, vão ficar. Porque a capa não vale nada se não houver transformação de vida, se não houver um nascer de novo. E eu queria agora que a gente refletisse junto
sobre algumas coisas que Deus nos ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e que a gente deve obedecer, e que talvez a gente esteja deixando passar despercebido. Eu fiz uma lista, nem pesquisei muito, fiz a primeira lista que veio na minha cabeça, e eu queria compartilhar com vocês. No Antigo Testamento, pensando rápido, Deus nos ensina o quê? A adorar Ele em primeiro lugar. Adorar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo na nossa vida. Em cima do nosso trabalho, acima do nosso posto religioso, acima de qualquer situação, nós devemos amar a Deus. Porque a gente vê isso na história de Israel o tempo todo, como que ele ensinava aquele povo que era importante que eles estivessem buscando a presença de Deus. Buscar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele ocupa o primeiro lugar. Ele não está no segundo, Ele não está no terceiro, Ele é o primeiro lugar. Ele é o centro da nossa vida, Ele é a razão de tudo. Ele é o eu sou. Ele é a palavra viva. É Ele que é o tudo. Se a gente não consegue colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, será que de fato a gente teve uma experiência para conhecê-lo? Deus, Ele está acima das nossas vontades, do nosso querer. Ele está acima das circunstâncias. Então não importa se minha vida está boa, se minha vida está ruim, Ele continua sendo Deus, porque Ele é o primeiro lugar. Deus nos ensina também no Antigo Testamento que não devemos adorar aos outros deuses. E aí talvez você pense, Renata, mas eu não tenho imagens na minha casa, eu não adoro a outros deuses. Gente, muitas vezes nós somos tentados a adorar o dinheiro, a adorar a posição social. Quantas pessoas não conseguem dar um passo de fé e aceitar Jesus como Senhor Salvador porque não querem se desvincular da vida que tem? Isso não é adorar outro Deus? O Deus Mamon. Quantas pessoas se vendem, fazem pactos com inimigos simplesmente por dinheiro e por poder? Pacto que eu estou dizendo não é você ir no cemitério e colocar velas lá para adorar os mortos, não é isso não. Pacto que eu estou dizendo é nas falcatruas que as pessoas fazem, do jeitinho brasileiro, para conseguir algo mais. Isso não é adorar outros deuses? Não é você colocar acima de Deus, acima da palavra do Senhor, acima do que Ele ensina, a tua vontade própria? Só pensando rápido, só para refletir, quantas decisões que a gente faz, quantas pessoas não fraudam o imposto de renda, principalmente no Brasil. Mas eu não quero pagar imposto para o governo, não, de jeito nenhum. Até aqui, eu presenciei pessoas que não precisavam daquele SERB, não precisavam, mas aplicaram para aquilo dali, para ter aquele $2.000 por mês, gente. Vale a pena você colocar a tua fé, vale a pena você colocar a tua vontade de ter aqueles $2.000 em cima de uma vida com Deus. Vale a pena? Não vale. Não vale. Outro dia me ofereceram uma bala que é feita do mesmo produto da maconha, e disseram que é muito boa, que relaxa, que não sei o quê, pererê, e me vendendo a ideia, né, para experimentar aquilo. O Espírito Santo veio no meu coração e falou assim: Renata, isso é cilada, isso é porta que você abre para o mal. Eu passo por aquela Reiches lá no centro de Vancouver, ali está cheio de pessoas que deram um primeiro passo. Pessoas que não conseguiram dizer não para uma oferta. Uma oferta. Se você teme a Deus, se você conhece a Deus, você rejeita esse tipo de oferta na tua vida. Você rejeita essa tentação. Uma situação, você pode abrir a porta para o maligno. Uma situação. Gente, nós que cremos em Deus, nós que criamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ensinamos a eles, ensinamos a nós mesmos, que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele é grande, é um Deus de milagre, mas Ele é um Deus de justiça. E Ele não vai se meter nas nossas escolhas, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então Deus, Ele está acima, Ele está em primeiro lugar em tudo. Isso eu aprendo no Antigo Testamento, assim, com os erros que os judeus cometeram. Não murmurar. Gente, nós cristãos, eu me pego muito com isso.
tudo reclama. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. Se está sol, reclama porque está calor. Se pede um trabalho porque está desempregado, Deus dá o trabalho, reclama do trabalho. Se você está andando de ônibus, reclama porque está andando de ônibus. Se você está de carro, reclama porque o carro não é bom. E vive uma vida de reclamação. Você acha que isso agrada a Deus? Você acha que isso te aproxima de Deus? Gente, quando os judeus saíram do Egito, uma viagem que era para demorar poucas semanas, demorou 40 anos. Por quê? Reclamando, reclamando, murmurando, murmurando o tempo todo. E a gente tem a palavra para a gente aprender com o erro do passado e não fazer igual. E por que a gente repete as mesmas coisas o tempo todo? Por que a gente repete as mesmas coisas, os mesmos erros? Porque talvez a gente não esteja dando margem para o Espírito agir na nossa vida. Talvez a gente não esteja obedecendo a palavra. Talvez a gente esteja buscando só o que a gente quer, a carne, e esquecendo do Espírito. Outra coisa, Deus, Ele nos ensina a não nos relacionar com pessoas que não comunguem da mesma fé. A gente olha para a história de Sansão. Olha a história de Sansão. Se misturou, gente, e a história dele chega da raiva. Toda vez que você lê, você dá raiva, porque aquela Dalila, ô mulher do cão. E ele é bobo, porque o cara bobo. A mulher armou para ele umas 3 vezes, até o cara cair. E não se dá conta. Mas quantos homens de igreja, quantas mulheres de igreja não estão caindo nessa cilada? Quantos? Misturando com pessoas que não comungam da mesma fé. Talvez não seja na área sexual, mas talvez seja nos negócios. Talvez seja nas coisas que você faz na tua vida. Você trazer para a tua casa e transformar uma pessoa em melhor amigo que não comunga da mesma fé com você. Você acha que isso é inteligente? Será que essa pessoa vai trazer bem para a tua casa? Bendições? Ou vai te afastar de Deus? Porque quando você senta na mesa com pessoas que têm a mesma fé com você, a conversa é outra. Você fala das bênçãos de Deus, você fala do direcionamento de Deus para a tua vida, dos milagres, você tem o que contar. Agora, quando você está na mesa com pessoas que não têm a mesma fé, qual é o assunto? Qual é o assunto? Conquistas materiais, bens, posses, jeitos de conseguir as coisas, coisas terrenas que não vamos levar para perto de Deus. O que mais que Deus nos ensina no Antigo Testamento? A confiar nele, porque Ele está no controle de tudo. A gente olha isso na vida de José, por exemplo. José foi vendido pelos irmãos como escravos e Deus estava com José. Deus estava com José o tempo todo. A gente olha isso na vida de Jó. Jó passou coisas terríveis, mas Deus estava com Jó. Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê essa história. Olha a história de Daniel. Daniel foi levado cativo. Ele não tinha escolha, ele não tinha opção, estava no povo completamente idólatra, distante de Deus. Mas Deus estava com Daniel naquele povo. Deus estava abençoando a vida de Daniel no deserto. Deus em nenhum momento desamparou Daniel. Então, quando a gente olha as histórias desses homens de Deus, e tem mulheres também, a gente vê, por exemplo, Deus na vida de Ruth, que nem judia era, mas ela abraçou a fé de Noemi, da sogra, e Deus colocou ela na linhagem de Davi. Então, quando a gente olha a mão de Deus em tudo, a gente vê que Deus está no controle da situação. Olha na vida de Esther. Deus escolhe Esther para casar com o rei, porque ele sabia que Esther ia ser usada para livrar o povo. Então, quantas vezes a gente olha na Bíblia e a gente olha a mão de Deus soberano, e por que toda vez que a situação aperta com a gente esquece que Deus está no controle? Deus não mudou, Ele continua sendo Deus. Agora, isso tudo eu falei de coisas que me veio à mente do Antigo Testamento. Mas vamos falar do Novo, que aí a situação eu acho que aperta mais ainda para a gente que é crente. Deus nos ensina a amá-lo, mas Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. E aí é que o negócio aperta. Porque eu estava até conversando com o Kleber aqui hoje, que está ali no computador. Gente, como é desafiador você perdoar as pessoas que te fazem mal. Mas o perdão, ele não é um sentimento. O perdão não é algo que você sente. O perdão você escolhe perdoar. E Jesus, Ele nos ensinou isso.
Se Deus nos perdoou, nós sendo pecadores, não merecedores de absolutamente nada, e a graça dele nos alcançou, quem somos nós para recolher a mão e não perdoar quem nos fez mal? Nós devemos escolher o perdão, nós escolhemos o amor, nós escolhemos ser seguidores de Jesus, e isso é escolha. Isso é escolha, isso é ser cristão, é nascer de novo, é obedecer o comando de Jesus. Respeitar quem Ele é na nossa vida. Nós abraçamos Ele de fato ou só da boca para fora? Se foi da boca para fora, ok, você não nasceu de novo, eu não nasci de novo, pronto, somos religiosos hipócritas, acabou, fariseus. Mas se a gente nasceu de novo, a gente vai buscar esse desafio de perdoar quem nos fez mal. A gente vai buscar esse desafio de amar quem nos odeia, de estender a mão para aqueles que dão as costas para a gente. E a gente vai fazer isso diariamente, constantemente, todo momento, porque a gente quer seguir a Jesus, a gente escolheu seguir a Jesus. Efésios 4:32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Está aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Este é o mandamento, amem uns aos outros, João 15:17. Deus falando isso comigo e com você. Então a gente quer ter uma vida nova em Cristo? Ou a gente quer viver uma vida do passado? Vamos ser que nem Saul, que vai viver uma vida botando a culpa nos outros, sem transformação nenhuma, sem obedecer a Deus? Ou vamos ser Davi, que reconhece a sua miséria e se humilha na presença do Senhor? Quem nós queremos ser nessa história toda? Quem? A Bíblia nos ensina também a interceder uns pelos outros, Colossenses 4:12. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Paulo, ele intercedia pelas igrejas. Nós, como igreja, nós temos que interceder uns pelos outros. Quando é nos momentos de tristeza, vamos chorar junto. Quando é nos momentos de alegria, vamos nos alegrar juntos. Nós somos chamados para isso como corpo de Cristo. A gente não pode ser indiferente à dor das pessoas. A gente não pode olhar para uma situação que a pessoa está passando um aperto e a gente simplesmente dizer assim, estou orando por você. Nós somos igreja. A igreja se une e abençoa quando tem que abençoar. Ah, Renata, mas a situação na minha casa está apertada, eu não tenho como abençoar essa pessoa com dinheiro agora e tudo. Meu amigo, minha amiga, Deus coloca no teu coração e você vai fazer o que Deus mandar você fazer. Agora, o que você não pode lutar é contra a vontade de Deus. Se Deus ele coloca no teu coração algo, faça, confie nele, porque é pela fé. Ele pode fazer do invisível possível. Então, nós fomos chamados para sofrer uns pelos outros, nos alegrar quando eles se alegram, ser unido como igreja, fazer parte e não ser indiferente, vir para aqui, para a igreja, ir embora como se nada tivesse acontecido. Essa pandemia tem feito, assim, vocês mesmo estão olhando, como que tem diminuído o número das pessoas nos cultos presenciais. A desculpa da pandemia, a desculpa do medo do coronavírus e tudo. Eu até entendo quando a pessoa não tem Deus no coração, ficar com medo. Tem medo de tudo, medo de morrer. Mas nós que confiamos de um Deus grande, que tem a nossa vida na palma das mãos dele, por acaso acontece alguma coisa nessa vida que ele não esteja no controle, no direcionamento ou um propósito? Vocês acham que eu posso morrer um dia antes da hora? Ou uma hora antes do dia que tem que morrer? Não! Porque Deus é que sabe de todas as coisas. Claro que temos que ser prudentes, espaços, máscara, álcool em gel, tudo que tem que ser feito, número reduzido de pessoas. Mas dizer que você não está participando dos cultos, por quê? Por causa do coronavírus? Hello? É a mesma coisa que você botar a culpa na situação. Não vou porque está chovendo, não vou porque é longe, não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Meu amigo, minha amiga, assuma. Você não vai porque dá preguiça sair de casa. Você não vai porque é melhor você fazer outras coisas do que você vir cultuar a Deus. E, ok, se for isso que você está vivendo, mas assuma isso diante de Deus. Assuma isso diante de Deus. Então, são coisas que me fazem pensar
de como que eu sou miserável e que preciso da misericórdia de Deus. A Bíblia também nos ensina a socorrer os necessitados, isso no Novo Testamento, Atos 20 e 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada é dar do que receber. Um que eu achei interessante, que me lembrou, veio na minha mente: honrar o pai e a mãe. Efésios 6, 1, 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não se irritem seus filhos, antes cries no segundo a instrução e conselho do Senhor. A gente, quando veio para o Canadá, estou falando aqui com imigrantes que estão aqui nessa sala, nossos pais ficaram para trás. E Deus nos trouxe para cá, porque Deus tinha um propósito na nossa vida, e glória a Deus por isso. Mas nossos pais ficaram para trás. A gente tem que tomar muito cuidado para não esquecer de que Deus nos mandou honrá-los. Honrá-los significa que, por mais que a vida aqui esteja corrida, eles continuam sendo nossos pais. Nós precisamos estar em contato com eles. Nós precisamos assistir nas necessidades deles. Nós precisamos assistir na velhice deles. Porque a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não significa honrar quando eles estão certos. Não significa honrar quando eles comungam da mesma fé. A Bíblia não diz isso. Honra teu pai e tua mãe se eles forem cristãos. Honra teu pai e tua mãe se eles forem seguidores de Jesus. Não, honra teu pai e tua mãe. Reconheça que Deus os colocou na tua vida. Então, que a gente possa ser bênção na vida deles. Ano passado, no meio de trabalho, correria e tudo, minha mãe teve que fazer uma cirurgia de emergência de coração. Cara, eu já tinha ido no Brasil 2 vezes ano passado. Vocês sabem que ir para o Brasil é complicado. É uma viagem super longa e é cara. Mas eu não pensei 2 vezes. Eu falei, eu vou. Por quê? Porque em todos os momentos da minha infância, da minha adolescência, que eu fiquei doente, quem estava na beira da minha cama? Quem estava me socorrendo, me ajudando? Quem é a pessoa que, independente da situação, sempre vai me atender e sempre vai estar do meu lado? Ela. Então, como que eu podia, nesse momento, não ir? Honra teu pai e tua mãe. Honra quem eles são na tua vida. E assim, a gente começa, isso foram coisas que vieram na minha mente sem eu pensar muito. Mas quantas outras coisas a palavra de Deus nos ensina e que talvez a gente esteja deixando para lá, cumprindo pela metade como Saul cumpriu. Ele matou o povo, mas ele deixou as coisas boas e salvou o rei dos Amaleques. Cumprir a palavra de Deus pela metade vai dar certo na nossa vida? Obedecer alguns versículos e deixar outros de lado vai dar certo? Abraçar só os versículos que você concorda e deixar os outros de lado vai dar certo? Vocês acham que vai dar certo? Não vai. Não vai. Vão cair no erro de Saul. E não é porque, Renata, meu casamento está bom porque você não sabe como minha mulher é ou como meu marido é, e jogar uma culpa do outro é você. É você e Deus. É você e Deus. É sua responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade não é dos outros. Você não vai salvar os outros. Assim como eles não vão te salvar. É entre o relacionamento seu com Deus. Então, num relacionamento seu com Deus, o que é que você precisa mudar hoje para você ter um relacionamento de intimidade com o Senhor? O que é que a gente pode mudar hoje? Então, eu espero que a gente saia daqui com essa palavra na nossa mente. Eu sei que muita coisa acontece, a gente vai sair daqui, o telefone vai estar tocando, mensagens e tal, e a gente às vezes não consegue processar. Mas eu faço um desafio porque eu acredito que nada acontece por acaso, e quem está aqui era para ter ouvido essa palavra por algum motivo. Então, se vocês estão aqui, vocês estão ouvindo essa palavra, ou quem está assistindo a gente está ouvindo essa palavra, pega essa palavra, coloca no teu coração e fala, Senhor, o que o Senhor quer transformar na minha vida hoje? Não me deixa, Pai, ficar para trás. Não me deixa, Senhor, não andar nos teus caminhos. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu tenho muitos espinhos para ser tirados e muitas coisas para serem tratadas, mas eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu costumo dizer, principalmente para as pessoas que eu conheço, que falam, não acredito em Deus. Eu falei, ok, beleza, você não acredita em Deus, mas eu desafio a pessoa, eu desafio.
no momento, num lugar, vai no banheiro, que ninguém está vendo, e fala assim, Senhor, Renata disse que o Senhor existe, eu não acredito. Não tenho nem ideia de que o Senhor sei, não quero nem saber. Mas se o Senhor é real, se revela para mim. Porque eu creio que Deus se revela. Então, se você sair daqui essa noite e você falar para o Senhor, falar, Senhor, o que é que na minha vida precisa mudar para que eu seja mais parecido com Jesus? O Senhor vai te dar sonho, o Senhor vai te fazer abrir a palavra no lugar certo que Ele quer tratar com você, o Senhor vai levantar pregadores, o Senhor pode até parar pessoas na rua que você não conhece, falando até mandarim, e você vai entender o que Deus está falando. Porque quando Deus quer tratar com alguém, Ele trata. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença, obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, Senhor. Obrigada pela Tua graça, Senhor, na nossa vida, obrigada pelo Teu perdão. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Teu amor nos alcança. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar, de começar novamente, de apagar o nosso passado, de jogar os nossos erros e os nossos pecados no lago do esquecimento e começar de novo. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bom saber que Deus se revela. O livro de Romanos, capítulo 1, diz que Deus se revela através da sua criação, através da natureza. Eu gosto muito quando alguém vem pregar e cita vários versículos, várias coisas, e vem trazendo várias referências bíblicas. Né? Um versículo que o pastor Luciano Subirá sempre traz em suas mensagens, ele fala lá em Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. E eu não quero dizer isso só em relação ao Velho Testamento, embora Paulo aqui em Romanos estava se referindo ao Velho Testamento, mas em toda a Escritura hoje para nós, ela foi escrita para nos ensinar. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Cantar um último louvor? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, de que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, de que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas,
das, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Se eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua paz que excede todo entendimento. Obrigado por essa noite incrível, Senhor, na tua presença. Aliás, Senhor, todos os momentos e todas as horas na tua presença são incríveis, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos surpreende. O Senhor é o Deus que se revela a nós, papai. Deus, eu tenho um pedido especial, Jesus. Durante esse final de semana, durante essa semana, papai, a todos nós que estamos aqui, Jesus, e a todos que estão nos assistindo, que o Senhor se revele a nós, papai. Que o Senhor se revele a nós, Senhor, de maneira poderosa, de maneira, ó Deus, única, Jesus. Papai, em nome de Jesus, Jesus Cristo, sopra o teu Espírito sobre nós e se revela em nosso ser, se revela em nós, Senhor, para que nós venhamos manifestar, ser os ruiós de Deus, os filhos maduros que compreendem a tua glória e que manifestam o teu poder para mudar a história deste mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu final de semana. E é isso aí. Glória a Deus.